Bom dia! Como prometi, hoje eu estarei continuando a série de palavras sobre pais negligentes, filhos doentes. Quero que você dê o seu like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, muito importante, para estarmos divulgando o canal com assuntos tão importantes para a família, E hoje eu quero falar um pouco sobre a questão dos pais negligentes em relação à questão de abuso sexual. Como você pode perceber que o seu filho, adolescente ou criança, está passando por um abuso sexual? Infelizmente, cada vez mais comum essa questão do abuso sexual. Em 2018, houve uma pesquisa que teve 32 mil casos de denúncias de abuso sexual. Olha para você ver. 32 mil casos de abuso sexual, sendo muitos estupros de crianças até 11 anos de idade. E 73% desses casos aconteceram dentro de casa, ou seja, com algum parente próximo. 40% foram pais, ou padrastos, e muitos são primos, vizinhos. E a gente fica pensando, como que pode estar acontecendo isso dentro da casa, e muitas vezes acontece de forma oculta, ninguém percebe, ninguém vê. E às vezes uma criança ou uma adolescente fica anos da sua vida passando por esse abuso ali, e a gente precisa se atentar. A gente não está aqui para culpar os pais, dizer que uma criança ou uma adolescente foi abusada sexualmente porque, para culpar o pai não seja o abusador mesmo, que é responsável diretamente pelo abuso. Mas é lógico que toda a família tem uma responsabilidade. Não se trata de culpar, mas se trata de responsabilizar. Temos uma responsabilidade. E também é constatado estatisticamente que a maioria dos casos que sofrem abuso há uma certa negligência dos pais, no sentido de observação, de prestar atenção na criança, de prestar atenção no adolescente. Por isso que eu quero deixar aqui para você. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que o maior cuidado que você pode ter é ter atenção com o seu filho, ter atenção com os seus filhos, observar com quem que eles andam, o que eles estão fazendo, aonde eles estão, com quem estão, se está na internet, que tipo de programação está vendo, que tipo de coisa está fazendo na internet, porque está havendo muito aliciamento de adolescentes e jovens pela internet, pedófilos que entram fazendo de conta que tem a mesma idade da criança, se passando por criança e muitas vezes marcando encontro, e essas crianças inocentemente vão ali, o adolescente, acabam sendo vítimas de estupros e coisas violentas, Mas eu quero aqui hoje, esse assunto é tão complexo que fica difícil até de falar, então eu vou assim especificar. Hoje eu vou falar mais sobre a questão dos sinais que você pode observar na criança ou no adolescente quando ela passa a sofrer um abuso sexual. Próximo vídeo eu vou falar um pouco do perfil do abusador, como que é o abusador, como você pode observar um abusador, um pedófilo, e depois a gente vai estar falando também sobre os cuidados maiores que nós precisamos ter para evitar, proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes do abuso sexual, que é algo terrível, que a gente sabe que é muito destrutivo na vida da criança. Estaremos falando bem sobre as consequências do abuso. Vocês viram como uma coisa é bem complexa e tem muito o que falar? Bom, primeiro, eu quero que você fique atento. Toda criança e adolescente que sofre um abuso sexual, uma das primeiras coisas que vai aparecer aí é mudança de comportamento. Às vezes a criança regride, por exemplo, a criança é maior, não fazia mais cocô na calça, nem xixi, passa a fazer cocô na calça, passa a fazer xixi, às vezes começa com insônia, com medo de dormir sozinho no quarto, com pesadelos, ou às vezes a criança era muito expansiva, fica introvertida, mais parada, mais quieta, é um dos sinais. Fique atento a essas mudanças de comportamento, geralmente são mudanças de comportamento brusca, a criança tem uma mudança de comportamento brusca. Outra coisa também, um outro sinal, às vezes a criança, o adolescente começa a ficar meio estranho ou meio assim incomodado com a presença de uma determinada pessoa. Não force essa criança, esse adolescente a estar com alguém que essa criança não queira estar. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Certa vez atendi uma criança que todo mundo brigava para ela ficar com o avô. Quando o avô chegava, ela corria, não queria ficar com o avô. E todo mundo brigava, falava, que isso, filho, tem que ficar com o vovô, é o vovô, é o vovô. Só que depois descobriram que o vovô estava sendo molestador sexual dessa criança de 4 anos. Eles demoraram a descobrir, porque era algo assim muito sutil, o que o vovô fazia. Mas a criança fugia, a criança dava sinal e os pais não percebiam aquilo. Porque realmente é muito difícil você pensar, que o seu pai
né, o avô tá mexendo com uma criança, né, com seu filho, com sua filha. Fica meio complicado porque às vezes a gente nega, a gente não consegue nem pensar isso, imaginar isso, não é mesmo? Mas tem que ficar atento com isso, porque às vezes a criança dá esse sinal. Ou o contrário, às vezes a criança também pode ter um apego exagerado a uma pessoa. E esse apego, muitas vezes, é porque a criança já está sendo também aliciada de uma outra forma, não de uma forma violenta, mas de uma forma enganosa, porque também é uma forma de aliciar com manipulação. Dando presentes, dando carinho, aquela coisa que a criança não tem, então a criança se apega, né, de uma forma manipulada, porque dependendo da idade da criança, ela nem percebe que ela está passando por um abuso. E aquele adulto se aproveita daquela carência da criança ou do adolescente para aproximar, dar presente, elogiar, então aproxima e começa assim num relacionamento também excessivo de amizade. Quero dizer aqui, queridos, que o que eu estou falando são sinais que podem anunciar um anúncio, mas não quer dizer também que a sua criança tem abuso sexual toda vez que ela fizer cocô na calça, toda vez que ela se apegar demais a alguém. Não estou dizendo isso, eu quero que você observe esse tipo de comportamento, porque são comportamentos que às vezes a criança apresenta. Um outro tipo de comportamento também é na escola, começa a ter queda, né, no desempenho da escola, nas notas, começa a dar trabalho, às vezes também começa a ficar muito agressivo na escola, ou às vezes até dentro de casa, respondão, irritado, sem atenção, desconcentrado. E um outro mais sério ainda, que às vezes passa despercebido, mas que é preciso observar também, são os próprios órgãos genitais da criança, né, ou a região anal, né, às vezes a criança aparece com algum tipo de vermelhidão, não é, porque às vezes há alguns abusadores que infelizmente eles enfiam o dedo, né, quando é criança pequena, não estupra propriamente, mas enfia o dedo e machucam, né, a criança, então a criança às vezes fica avermelhada, aquelas regiões. E outra coisa que precisa é estar observando, né, de olho também, né, se a criança também não está muito sexualizada com a idade. Porque muitas vezes a criança se apresenta muito sexualizada, com brincadeiras sexuais que não é apropriada para a idade dela. Com muitas brincadeiras sexuais, com muitas falas, então aquela criança também já está ali, né, sendo aliciada e aprendendo aquelas coisas. Ou ela mesma começa também a fazer brincadeiras com outras crianças, às vezes até da mesma idade, brincadeiras sexualizadas. Então são alguns sinais importantes que você precisa estar de olho, né? Por quê? Porque a gente sabe que infelizmente isso está acontecendo. E outra coisa, que é uma deixa que eu quero dar, como eu disse no início, a pesquisa fala que 73% dos casos de abuso sexual acontece dentro de casa, pelo pai, pelo avô, né? Pelo tio, pelo vizinho. Sempre o abusador é alguém próximo. Sempre o abusador, sempre não, né? Mas a maioria das vezes é alguém próximo, é alguém de dentro de casa ou é alguém que a criança tem confiança, porque ele se aproxima da família, se aproxima da criança, se aproxima do adolescente, exceto os casos, né, de estranhos que pegam e estupram, que é bem menos na rua, né? Às vezes na rua pode acontecer, mas eu estou falando de casos que acontecem dentro de casa. E uma das coisas mais difíceis é que esse abusador também não tem uma cara de abusador. Geralmente ele é bonzinho, ele é amigo da família, ele é amigo da criança, ele é bonzinho para a criança, né? Então fica difícil de saber. Mas hoje eu quero deixar para você aí esses sinais, fique atento. No próximo vídeo eu vou falar para você de uma forma bem direta as consequências do abuso sexual que pode ocasionar na vida de uma criança o abuso sexual. Então eu vou estar falando também de uma forma mais assim detalhada o que você precisa fazer, né, para você realmente proteger a sua criança desses abusos, o tipo de conselhos, de orientações que você pode e precisa dar ao adolescente e à criança para que ele mesmo comece, né, a observar isso. Hoje a gente já precisa estar falando com as crianças desde pequena, é lógico, respeitando a idade delas, falando de alguma forma como elas podem também estar se libertando, se livrando desse tipo de coisa que é algo terrível, né? E, infelizmente, cada dia mais sério, cada dia mais comum, não é? Digo comum porque não é normal, dentro da casa, dentro das famílias, né? Recentemente mesmo tivemos aí o caso de um pescador, né? De um senhor aí, não sei se foi no Maranhão, que teve relacionamentos sexuais com a filha por muito tempo. Essa filha chegou a ter 6 filhos do pai.
que é um absurdo, né? Então vamos ficar atento, vamos ajudar, vamos proteger as nossas crianças, porque como eu disse a você que às vezes, mesmo sem querer, na correria, os pais não observam os filhos, deixam os filhos fazerem o que quiserem, não importa se os filhos somem lá para dentro, estão brincando, não vê nem o que está brincando, nem do que está fazendo, e essas crianças de alguma forma estão sendo negligenciadas, e são as crianças carentes, são as crianças negligenciadas que têm sido mais vítimas de abuso sexual. Nós podemos evitar isso, nós podemos fazer alguma coisa pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, ok? No próximo vídeo vou estar falando um pouco mais como você pode realmente ver o perfil do abusador, as consequências, se defender. Nós vamos estar falando por parte, porque são muitas coisas e todas essas coisas são importantes, ok? Obrigado por você estar aí conosco e continue no canal. Veja outros vídeos relacionados com o mesmo assunto e com outros assuntos importantes para a família. Obrigada e até o próximo vídeo.